Olá pessoal, bem, mais um vídeo aqui, então vamos lá sem enrolação. Esse vídeo eu vou falar sobre estudo dos gases. É uma situação que é bem recorrente em alguns exercícios que envolvem conhecimentos desse assunto, certo? Então vamos lá. A situação é a seguinte: a gente aqui vai discutir sobre esses dois balões. Esse balão aqui tem gás oxigênio O2 e esse daqui tem gás nitrogênio N2. E eu gostaria de saber qual vai ter maior massa, certo? Eu coloquei esses balões aqui nas mesmas condições de pressão e volume e temperatura também, né? Então, para o balão de gás oxigênio, eu tenho pressão igual a 8,2 atm, volume de 1 litro e temperatura de 100 Kelvin. Para o balão de nitrogênio, esses mesmos dados. Aqui no início eu deixei a massa molar para o gás oxigênio O2, 32 gramas por mol, e N2, 28 gramas por mol, certo? Então, como é que eu vou saber qual balão tem maior massa? Bem, eu vou começar descobrindo a quantidade de número de mols, de moléculas, para cada gás, e depois eu converto essa quantidade em mol para massa, certo? É legal aqui para a gente dar uma revisada nessas fórmulas. A primeira fórmula a gente vai fazer vai começar com o balão de oxigênio. A gente vai usar PV igual a nRT. Por quê? Nessa fórmula aqui ela tem o número de mols e essas variáveis, pressão, volume e temperatura que eu conheço. Esse R é uma constante, na maioria dos casos ela é dada nos exercícios. Como eu quero encontrar o número de mols, eu vou isolar ele e vou organizar a fórmula desse jeito aqui. Aqui deveria ter um tracinho, certo? Tracinho aí dividindo. Vou colocar aí as informações que a gente tem na fórmula. A pressão de 8,2. Pressão aqui vezes 1. Esse 1 é o volume de 1 litro. Dividido pelo R, 0,082. E esse 100 é a temperatura já em Kelvin. Quando você fizer essa conta, você vai chegar ao resultado de 1 mol. O que é que isso quer dizer? Que esse balão aqui de oxigênio ele tem 1 mol de moléculas de O2, certo? Quando você for fazer isso para o nitrogênio, a gente vai ter a mesma coisa. Por quê? Vamos colocar a fórmula aqui, dar aquela organizada na fórmula para isolar o N, e quando a gente for colocar os dados de pressão, volume, temperatura, são os mesmos, certo? Ó, são os mesmos valores, então vai acabar dando a mesma quantidade de número de mols. Isso quer dizer então que ele vai ter a mesma quantidade de massa, não é? Já que o número de mols é igual. Pessoal, o número de mols é uma grandeza de quantidade, certo? Como assim? Bem, você tem uma dúzia de laranjas e uma dúzia de melancia, certo? É a mesma quantidade, só que vai ser massas diferentes, né? Então aqui a gente vai calcular e vai perceber que vai dar massas diferentes, mesmo tendo a mesma quantidade de número de mols, porque o número de mols não tem a ver ali com quantidade, certo? Beleza, então como é que eu vou resolver até agora? Vou continuar a resolução aqui, sabendo que o número de mols é a massa dividido pela massa molar. Nesse caso agora a gente quer encontrar a massa, vamos organizar nossa fórmula, joga esse massa molar para o outro lado multiplicando, então o número de mols vezes a massa molar. Você pega aqui o número de mols que foi 1, que a gente descobriu, e a massa molar para o gás oxigênio a gente sabe que é 32, então vai dar 32 gramas. Quando a gente for fazer o mesmo raciocínio para o gás nitrogênio, a gente coloca a fórmula aqui, organizou isolando a massa, que é o que a gente quer, colocou os valores na fórmula, multiplicou e deu essa massa aqui. Então, para o oxigênio a gente tem 32 gramas e para o gás nitrogênio a gente tem 28 gramas, certo? Espero que você tenha entendido. Até o próximo aí, sem enrolação, indo direto ao ponto. Valeu!